Antes do tempo como conhecemos, antes que a primeira estrela brilhasse, e antes que a própria noção de passado, presente e futuro existisse, havia apenas o Eterno, o Criador, fonte infinita de luz, consciência e propósito. Dele emanou tudo o que existe: a matéria, a energia, os mundos visíveis e invisíveis. Mas antes de construir galáxias e planetas, ele formou sua primeira grande obra: o Reino Celestial, um domínio vibrante, pulsante, perfeito, onde seres espirituais habitavam em absoluta harmonia com a presença divina. Foi nesse reino que surgiram os anjos, criaturas radiantes, dotadas de inteligência, poder e liberdade. Entre eles havia hierarquias, ordens, funções e atributos. Alguns guardavam a glória divina, outros serviam como mensageiros, outros observavam o universo que estava nascendo. E entre todos eles, havia um que se destacava, não apenas por sua beleza indescritível, mas também por seu brilho e sabedoria excepcionais: Lúcifer, o portador da luz. Lúcifer era um dos mais elevados querubins. Suas vestes brilhavam como pedras preciosas, seus olhos reluziam como fogo puro, e sua voz era como o eco suave de uma harpa celestial. Ele tinha sido criado com habilidades únicas para conduzir adoração, organizar hostes angelicais e refletir a glória do Criador. Muitos anjos olhavam para ele com admiração. Ele era, depois do próprio Deus, o ser mais resplandecente do reino celestial. Mas, como toda luz, ele projetava sombra. E dentro dessa sombra nasceu um sussurro silencioso, pequeno, quase imperceptível. Pensamento e seu force, mas esse sussurro, ignorado no início, cresceu. E o que era apenas uma sugestão se transformou em desejo. E o desejo se transformou em ambição. Lúcifer começou a observar a forma como o Criador reinava sobre tudo, como sua autoridade era absoluta, como sua presença era a fonte de toda glória, adoração e poder. E em silêncio passou a questionar: por que somente ele? Por que não eu? Sou tão glorioso quanto qualquer ser poderia ser. Sou luz. Sou perfeição. Por que devo ser apenas um reflexo e não a própria fonte? A semente havia germinado. Lúcifer passou a andar pelo reino sem o mesmo brilho de antes. Seus pensamentos, antes puros, agora eram divididos entre a submissão e a rebelião. E pouco a pouco, ele começou a plantar as mesmas dúvidas em outros anjos. Não de forma direta, não abertamente, mas com perguntas sutis, palavras envolventes, discursos cheios de razão aparente. Ele mencionava liberdade, autonomia, potencial, falava sobre uma nova ordem celestial, onde anjos teriam mais voz, mais poder, mais direito de escolher seu próprio caminho. E muitos ouviram, uns por ingenuidade, outros por curiosidade, e alguns, assim como ele, por desejo de serem mais do que foram criados para ser. Enquanto isso, no centro do reino celestial, Deus observava tudo, não com surpresa menos, pois nada o surpreende, mas com tristeza. A rebelião não tinha começado como um grito, começara como um sussurro. E agora, se tornava uma movimentação abafada, inescondida, mas crescente. O trono do Altíssimo permaneceu inabalável, sua presença constante, sua glória absoluta. Mas havia algo no ar. A ruptura do equilíbrio celestial, a harmonia perfeita, estava prestes a ser quebrada. Apenas um anjo, entre todos, foi capaz de deter o avanço dessa corrupção, antes que ela se espalhasse ainda mais. Miguel, o arcanjo da defesa celestial. Ele era diferente de Lúcifer em muitos aspectos. Não possuía o mesmo brilho exuberante, nem a roupagem de pedras cintilantes, mas possuía algo que nenhum outro ser celeste tinha na mesma intensidade: fidelidade absoluta ao Criador. Miguel não se movia por ambição, nem por glória, nem por reconhecimento. Ele se movia pela verdade, pela justiça e pela missão para a qual fora criado: guardar os céus e defender a ordem divina. Quando as primeiras suspeitas de rebelião surgiram, Miguel foi investigar, e logo percebeu que não se tratava de um pequeno murmúrio isolado, mas de uma conspiração organizada. Lúcifer havia reunido milhares de anjos ao seu redor. Suas palavras inflamavam corações desatentos. Ele falava de um novo futuro, de uma nova liderança, de um reino onde eles mesmos governariam. Lúcifer era carismático, convincente, hipnotizante e perigoso. Quando Miguel finalmente confrontou Lúcifer, o clima celestial estremeceu. Lúcifer, o que você está fazendo? Perguntou Miguel, sua voz firme porém triste. Apenas abrindo os olhos dos que desejam a verdade, respondeu Lúcifer com um sorriso sereno. Embora seus olhos ardessem com uma ambição que jamais existira antes: verdade ou orgulho? Liberdade? Lúcifer corrigiu. Rebelião? Miguel declarou. A tensão entre os dois dividiu as hostes celestiais. Lúcifer não se conteve. Eu não servirei eternamente como um reflexo.
Não serei apenas parte do plano, serei o meu próprio plano. Subirei ao mais alto céu. Estabelecerei meu trono acima das estrelas. Serei semelhante ao Altíssimo. As palavras ecoaram pelo reino como um trovão. Era a confirmação final. Lúcifer não era mais apenas um anjo. Ele era agora o líder de uma revolta. E então, silenciosamente no início, começou a maior batalha da existência. A guerra no céu. Anjos tomaram posição. Exércitos se dividiram. O equilíbrio perfeito foi quebrado. Lúcifer, agora chamado de o adversário, liderou 1/3 das hostes celestiais. Eles eram poderosos, velozes e disciplinados. Muitos haviam servido como comandantes, guardiões e mensageiros. Conheciam cada canto do reino, cada portal, cada campo energético. Enquanto isso, Miguel reuniu os fiéis. Seus exércitos eram menores, mas estavam fortalecidos pela verdade e pela autoridade do Criador. A guerra começou como luz contra luz, menos uma explosão tão poderosa que reverberou através das dimensões. Não havia armas físicas. Eram espadas de energia celestial, vozes que rasgavam o espaço, impactos que faziam o firmamento estremecer. O primeiro choque foi devastador. Lúcifer avançou com sua legião. Ao seu lado estavam anjos guerreiros corrompidos. Serafins que haviam caído em sua sedução. Querubins que se deixaram levar pelo brilho de sua liderança. Miguel ergueu sua espada flamejante, empunhando a autoridade divina. Seu exército se posicionou como muralha luminosa, e quando os dois se encontraram, a eternidade prendeu a respiração. O estrondo do impacto inicial ecoou como 1000 trovões. Ondas de energia se espalharam por todo o céu. Os campos celestiais tremeram. Portais se abriram involuntariamente. Formas de luz se chocavam umas contra as outras, em velocidade indescritível. A guerra foi longa e intensa. Os céus nunca haviam visto algo semelhante. Anjos caídos gritavam palavras de arrogância. Anjos fiéis proclamavam cânticos de guerra. A luz, antes pura e ordenada, agora se dividia em chamas douradas e fragmentos negros. Cada batalha era um choque de essências. Cada golpe, um impacto entre propósitos. Era mais do que uma luta física. Era uma luta de ideias, de vontades, de destinos. Lúcifer avançava sobre tudo. Seu poder era devastador. Suas asas luminosas se tornaram escuras e flamejantes. Sua voz, antes melódica, agora soava como uma mistura de trovão e furacão. Ela acreditava, de fato acreditava menos que poderia vencer. E por um tempo, parecia que venceria. Ele derrotava anjos de alta hierarquia, rasgava muralhas celestiais, quebrava estruturas de luz que antes pareciam indestrutíveis. Seu exército avançava cada vez mais, empurrando as forças de Miguel para trás. Mas Miguel não lutava por glória, nem por orgulho. Ele lutava pela ordem, pela verdade, pelo reino. E isso fazia toda a diferença. A batalha final aconteceu diante do trono do Criador. Lúcifer reuniu toda a sua força para um ataque decisivo. Ele acreditava que, se conquistasse aquele lugar, todo o céu seria seu. Miguel, ao ver o avanço, ergueu sua espada e bradou as palavras que ecoariam por toda a eternidade. Quem é como Deus? A energia desse pronunciamento incendiou o céu. Sua espada brilhou com um fogo inextinguível, uma luz que nenhum anjo sozinho poderia produzir. Miguel avançou. Lúcifer avançou. Os dois colidiram em um turbilhão de forças inimagináveis. Fogo celestial e trevas ardentes se confrontaram em um espetáculo indescritível. O impacto abriu fendas de luz no espaço, gerando ondas que atravessaram todo o reino. A luta foi intensa. Lúcifer golpeava com fúria, com ressentimento, com orgulho. Cada ataque dele era uma afirmação de que merecia o trono. Miguel rebatia com firmeza, com justiça e com autoridade concedida pelo Criador. Por fim, a luz venceu. Miguel acertou um golpe que rasgou as asas luminosas de Lúcifer. A glória que ele uma vez carregou se desfez como cinzas. Sua forma, antes bela, se retorceu em uma aparência sombria. O brilho desapareceu. O calor divino se apagou dentro dele. E então veio o decreto. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos. Não por uma simples queda, mas por uma expulsão completa, eles foram lançados para fora do reino celestial, para um domínio inferior, distante da glória do Criador. Um reino marcado pela ausência da luz divina. Um lugar que, futuramente, seria conhecido como trevas exteriores, inferno, abismo, menos nomes diferentes para um estado de afastamento eterno. Quando o último anjo rebelde atravessou a fronteira, o reino celestial finalmente silenciou. A guerra havia acabado, mas suas consequências ecoariam para sempre. Miguel permaneceu como guardião do reino, agora não apenas como defensor,
mas como símbolo da fidelidade que prevalece. Os anjos fiéis retomaram suas funções, reconstruindo as estruturas celestes danificadas pela guerra. Mas nunca mais o céu seria o mesmo. A rebelião havia mostrado que até mesmo seres perfeitos podiam escolher o orgulho em vez da verdade. A liberdade era um dom precioso e perigoso. A guerra no céu se tornou marcante, não apenas como um evento, mas como uma lembrança eterna de que o bem e o mal não surgem de fora. Eles surgem de escolhas. E entre luz e sombra, sempre haverá uma batalha que começou antes do tempo e que continua até hoje no coração de cada ser que vive.